Bom, pessoal, nós estamos aqui, né, em mais um episódio do Onco Podcast com uma pessoa que hoje atua, né, na área da indústria farmacêutica. O nome dela é Laís Rotti. Laís, muito obrigado, tá, por aceitar esse convite. Alan, Ellen, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Adoro fazer novas coisas, me colocar em novos desafios. E tenho certeza que hoje eu vou conseguir ajudar aqui muita gente que quer saber mais, aprofundar mais sobre a indústria farmacêutica e como que faz, né? Qual que é o caminho que a gente tem que percorrer para poder alcançar esse objetivo de entrar na indústria. Iniciando então esse episódio, eu queria falar para você o que te motivou, né? O que despertou para você ter essa transição para essa área, né, hoje, que é uma área que você gosta muito, né, e contar para quem quer, né, que tem interesse, né, em ingressar nessa área. Claro, eu estou na indústria farmacêutica há 10 anos, né? Então, eu já passei por algumas fases aí bem interessantes. É, Antes de eu entrar na indústria farmacêutica, bom, acho importante também eu falar que na minha formação, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, não sou formada em farmácia. Que todo mundo pensa, né? Para entrar na indústria precisa ser formado em farmácia. Não, eu sou formada em publicidade e propaganda. O meu primeiro estágio foi numa empresa de TI. Ou seja, nada a ver com a formação, a faculdade que eu estava fazendo na época, e nada a ver com a minha pessoa, né? Então, o primeiro sinal naquela época que eu estava fazendo esse estágio em TI foi eu sentir que aquilo não tinha nada a ver comigo. E definitivamente não tinha nada a ver comigo. Então, eu comecei a procurar outras áreas que estavam mais relacionadas comigo. E aí, na faculdade, eu tinha uma amiga, né? Que nós ficamos amigas de tanto que ela sentava do meu lado. E ela chegou um belo dia e falou: olha, a empresa que eu tô trabalhando está procurando mais estagiários. Aí eu conversei com ela qual era o perfil da empresa, como era a empresa. E ela me contou que ela trabalhava na indústria farmacêutica, ela trabalhava num laboratório e que estavam procurando consultores, né, para serem estagiários nesse começo. E que eram, acho que, 5, 6 vagas. Então ela me indicou para essa vaga e eu entrei numa primeira indústria farmacêutica, uma primeira farmacêutica como estagiária, né? Então, eu acho que esse trechinho, o que a gente pode pegar? A gente pode pegar o nosso sentir. Então, eu senti que o TI não tinha nada a ver comigo, né? Então, coloquei aquilo para dentro de mim e falei, certo, vou fazer um movimento para poder procurar, né, algo que tenha mais a ver comigo. Então, eu fiz um networking com uma pessoa e consegui entrar numa outra área. Então, foi assim que eu fui parar na indústria farmacêutica. Então, comecei um estágio, fiz um estágio de 1 ano nesse laboratório. Comecei a sentir de novo que eu queria mais, me identifiquei com a área e comecei a fazer novamente relacionamento, networking com as pessoas que eu já conhecia no campo, trabalhando, e fui parar no outro processo seletivo de um laboratório que eu gosto muito, que eu trabalhei muitos anos, que eu posso falar aqui o nome que é Apsen Farmacêutica, eu trabalhei lá por 7 anos. E na Apsen Farmacêutica, eu passei por vários estágios, né? Então, eu fui representante júnior, representante pleno, representante sênior. Trabalhei lá por 7 anos, fiz vários setores, atuei em várias instituições. E nos meus últimos anos de Apsen, novamente, eu senti que eu queria mais, né? Que eu queria passar de fase para qualquer outro cargo que eu pudesse desempenhar mais, atuar mais. E aí eu comecei a olhar para os cargos de consultor técnico na oncologia. E depois de vários processos em outras indústrias, né, foram vários caminhos difíceis para poder conseguir, né, entrar na área de consultora técnica na parte de oncologia. Fiz alguns processos, recebi muitos nãos nos processos, mas eu nunca desisti. Então, um belo dia de tanto você se preparar, de tanto você tentar, de tanto você se esforçar, consegui passar no processo seletivo e hoje estou atuando como consultora técnica na oncologia. Estou contando a história de uma maneira muito linear para que todo mundo consiga entender, mas conforme a gente for conversando aqui, a gente vai destrinchando para ajudar o pessoal a conseguir também. Laís, uma coisa que eu gostei já na sua fala foi que você falou dessa coisa do sentir, né? Toda vez que a gente sente essa vontade, né, do novo ou essa inquietude, tá na hora da gente começar a expandir nosso horizonte realmente. E o sentir está muito ligado também com essa questão do mindset, né? Que é uma coisa que eu queria muito ouvir de você. É uma característica, né? Eu não sei nem se a gente pode chamar isso de uma característica ou uma habilidade
que ela é muito necessária hoje no mundo corporativo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, o quanto o mindset é importante e como alcançá-lo, como me compreender um pouco melhor para saber me colocar nas corporações. Certo. O mindset, né? Ter um mindset positivo, ter um mindset de você realmente acreditar no seu potencial e você não desistir das coisas, de tudo. Então, como que eu posso resumir para você de uma maneira assim? Durante a minha trajetória, vários avanços que eu quis fazer, por exemplo, ir para a área de consultora técnica, vários avanços que eu quis fazer. Muitas pessoas durante o caminho, tá, disseram que não vai dar certo, é difícil, é nichado, você não vai conseguir. Então, existem esses obstáculos no caminho, existem essas pessoas no caminho. E o querer, né? O nosso querer, ele precisa ser mais forte, precisa ser maior do que todos esses outros obstáculos. E eu acho que conforme você vai vencendo, né? Os próprios obstáculos, não só que os outros impõem, mas também do nosso mindset, da nossa forma de pensar, do nosso eu, né? Você vai vencendo. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Você vai trabalhando. Isso dentro de você. Dentro das farmacêuticas, o que eu percebo, assim, que as pessoas que têm o mindset de vencimento, né, o mindset de vou vencer, vou conseguir, são as pessoas que conseguem crescer, porque elas acreditam que elas vão conseguir. Então, eu percebo muito isso. Agora, as pessoas que falam, não vai dar certo, não vou conseguir, são as pessoas que ficam na mediana. Quem quer crescer, quem quer alcançar outros patamares, são as pessoas que acabam tendo um mindset melhor. Só para contextualizar aqui. Quando eu senti que eu deveria, né, sair da Apsen, porque eu queria ser consultora e esse cargo não tinha na Apsen, e eu comecei a procurar pessoas, fazer networking, até das próprias pessoas que atuavam nas áreas, né, os próprios consultores que já existiam de outros laboratórios, me falavam, olha, é difícil, você não vai conseguir, é difícil. Então, eu fui aprendendo algumas coisas, né, desse caminho. Primeiro, silencie a plateia negativa. Quem fala para você que você não vai conseguir ou que é difícil, normalmente é uma pessoa que não gosta do que faz. A pessoa que não gosta do que faz, ela vai falar que é difícil, que não é legal, que não sei o quê, vai colocar milhares de empecilhos. A pessoa que gosta do que faz, ela vai falar, vem cá, vou te ajudar, vou te explicar o caminho. E aí você vai vendo, né, as diferenças. E essa trajetória toda, você vai trabalhando o seu mindset. Que você vai conseguir, que é possível. Então, você tem que sempre escutar as pessoas que falam que é possível. A pessoa começou a falar para você, é difícil, você não vai conseguir, passa para a próxima. Procura outra pessoa para te auxiliar. Procura outra pessoa para te ajudar. A pessoa que gosta do que faz, ela vai falar para você que é possível e ela vai falar para você, vai parecer para você que é fácil. Você vai falar, nossa, é fácil. Não é tão difícil assim. Ela vai abrir caminhos, né? Vai abrir os caminhos para você. Essa parte de mindset. Sim. E assim, na verdade, o que eu queria entender é que eu e o Alan, né, estamos bastante inseridos no ambiente hospitalar, né? Desde quando nós começamos na área de oncologia. E a gente percebe um movimento de que a indústria farmacêutica valoriza, né, esses profissionais que conhecem essa jornada. A gente percebe que a gente vê enfermeiros sendo admitidos para a indústria farmacêutica, porque eles conhecem também a jornada do paciente. Só que a gente quer entender qual essa diferença entre esses dois modelos, né? Porque mesmo sendo uma instituição de saúde, uma instituição hospitalar que cuida do paciente, que está focada no paciente, é um negócio. O hospital, ele é um negócio, assim como a indústria farmacêutica também é um negócio. Sim. Então, aquele profissional que hoje está inserido ali na jornada do paciente dentro do hospital, para ele que visa a transição de carreira, como ele precisa entender a diferença do negócio? Porque o negócio hospitalar funciona de uma forma e o negócio da indústria farmacêutica de outra. Sim, Bom, a pessoa que está inserida, né, o profissional que está inserido dentro da jornada do paciente dentro de hospital, já é uma vantagem, tá? Vocês precisam saber que vocês têm uma vantagem. Quem é farmacêutico, quem está dentro de hospital, vocês têm uma vantagem muito grande, porque vocês já estão inseridos em muitas coisas do nosso dia a dia. Vocês já têm uma noção, um know-how de como a coisa funciona muito maior.
Então, já é uma vantagem. Já se sintam aí privilegiados, porque vocês já têm uma vantagem, um ponto positivo. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando a gente vai atuar na indústria farmacêutica, você acaba tendo que criar estratégias para que, né, o produto que você representa ou a linha que você representa, os produtos que você representa, que eles tenham uma boa aceitabilidade pelos médicos que estão nessa instituição. Né? Por quê? Porque hoje o consultor ou o representante trabalha com uma determinada linha de medicamentos ou trabalha com uma indicação de uma determinada droga. Então, o trabalho é divulgar, né, todo o conhecimento daquela droga para os profissionais de saúde para que, né, eles não tenham dúvida alguma na hora de prescrever esse medicamento, na hora de oferecer para o paciente melhor tratamento e que as coisas elas acabam acontecendo de uma maneira muito boa e natural dentro da instituição. Então, essa é a diferença do negócio. Você está ali na jornada do paciente, como farmacêutico, vamos falar de farmacêutico. Então, você está dentro da instituição, você conhece a jornada do paciente, você conhece o fluxo do trabalho. Você foi para a indústria farmacêutica, já é outro tipo de negócio, já é outro tipo de estratégia. Você não vai... A jornada do paciente é importante? É importante. Só que você precisa criar outras estratégias para que a informação que você queira levar circule de uma maneira melhor. Então, seu pensamento tem que mudar, né? Também. Tem que mudar uma chavinha. Tem que mudar uma chavinha, né? Tem que mudar uma pequena chave. Mas vocês concordam comigo que quem tá lá dentro já tem um know-how maior? Tem. Com certeza. E é um trunfo a mais, né? É como, digamos assim, uma estrelinha você tem. Então, use essa estrelinha a seu favor. Use essa estrelinha a seu favor. Porque a indústria farmacêutica é um outro cenário, né? Então você já está inserido naquele ambiente. Já tem equipe multi, né? Que é o que a gente comentou, que tem expertise, né? Nessa área, né? De acompanhamento, né? Do paciente, né? Humanização também. Então, se você já tem esse perfil, você tem que só realmente criar, né? Novos talentos e novas características para poder, né? Galgar e se adequar à nova cultura da indústria. Gente, uma outra coisa que tem que fazer parte do mindset de qualquer ser humano. Tudo é treinável. Absolutamente tudo é treinável. Por exemplo, a gente nasce, as pessoas nascem com características próprias. Então, eu tenho habilidade de comunicação, a Ellen tem habilidade de comunicação. Quem não tem habilidade de comunicação, treina, porque vai desenvolver essa habilidade. Então, eu tenho que saber muito bem quais são os meus pontos fortes, usar as estrelinhas ao meu favor. E o que eu não sou bom, o que eu não sou tão bom, o que é desafiador para mim? Eu vou treinar até eu ficar bom, porque é possível. Absolutamente tudo é possível. Tá? Então, assim, é o que a gente estava conversando. Vocês que trabalham dentro de instituições, vocês já têm isso ao seu favor. Vocês sabem como que funciona internamente. Eu não sabia. Eu tive que aprender tudo. Eu tive que aprender tudo estando de fora, sem conhecimento técnico. Vocês também têm conhecimento técnico. Vocês são formados em farmácia, quem é formado em farmácia tem um conhecimento técnico. É mais um grande ponto positivo, porque eu tive que aprender tudo do zero. Por exemplo, ler um estudo científico. Eu tive que aprender do zero. Vocês já têm habilidade para poder ler um estudo científico. Então, tudo que vocês podem usar a favor de vocês, usem. Usem, porque isso já é um ponto positivo. Isso te coloca à frente. Né? Se eu for resumindo tudo que eu falei aqui para vocês, né, que eu acho que é de uma maneira, né, para deixar mais claro para as pessoas, existe uma fórmula, né, para entrar na indústria farmacêutica, baseado na minha vivência, na minha experiência e no que eu contei para vocês aqui. Agora vocês vão ver que é muito simples, né? Então, eu vou resumir assim. Primeiro, você tem que ter uma certa habilidade de conhecimento, né? Então, conhecimento técnico te põe no jogo. Então, você consegue entrar na indústria farmacêutica com certo conhecimento técnico, uma habilidade de oratória, networking. Lembra que lá na frente eu fiz o networking com a minha amiga? Fui para entrevista, apresentei um certo conhecimento técnico. Passei, entrei no game. O que é que me manteve no game? Estratégia, desenvolvi uma boa estratégia para atuar no meu setor. Executei essa estratégia. Me mantive no game. O que é que me levou para outro patamar? O que é que leva a gente para outro patamar? O que vocês acham?
pergunta tava- difícil. Vamos que a lá. gente O que leva para outro patamar Qualquer pessoa. a inquietude de É o querer crescer, aprendizado, desafio. né? Sim, Será que tô certa? e mindset. Mindset. O mindset te leva pra Mindset. Nossa, não acredito que eu não respondi certo. o mindset te leva. Mindset. Então vamos lá, de novo, para ninguém esquecer a fórmula, entendeu? Certo. Conhecimento técnico, uma certa habilidade de comunicação, networking, te põe dentro do jogo. Certo. Só que entrar não é difícil. Muitas vezes o difícil é se manter. manter. O que que te mantém no jogo? Você vai ter que desenvolver uma boa estratégia para você trabalhar nas suas contas, que também não é difícil. Você vai ter que executar. Isso tudo se aprende. Tudo se aprende. Tudo se aprende. Executou a sua estratégia. Poxa, eu tô sentindo que eu quero ir para um outro patamar. Mindset. Tá? Então, eu quero ir para outro patamar. E nesse outro patamar, você vai acabar enfrentando todos esses desafios que eu contei aqui para vocês, né? Que são pessoas que vão falar que não vai dar certo, que são pessoas que vão falar que é difícil. Mas se você tiver um bom mindset que você vai conseguir, você vai conseguir. Usando a palavra, Laís, aproveitando, né, que você está falando de mindset, né, de conhecimento, né, comunicação, esse gancho que você, com certeza, você enfrenta sempre também, né? Quando você vai criar ou desenvolver um novo projeto, isso você usa bastante no seu dia a dia. E você encontra uma barreira, né? Eu vejo que você é muito engajado nesse fato de querer quebrar essas barreiras. Existe alguma técnica? Isso é feito de uma maneira assim, em equipe? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, né? O que você pode contribuir com esse assunto? Como que você rompe Como que você rompe essas barreiras? barreiras? E o que você usa para poder convencer alguém de algo que ela não está convencida ainda? Então, existem vários caminhos, né? Porque são muitas barreiras. Às vezes a gente leva um não de cara, mas eu gosto muito de quando eu recebo um não de cara, porque um não verdadeiro é muito melhor do que um falso sim. Porque o falso sim, a pessoa vai falar um falso sim pra você e você vai falar, legal. O não, você já consegue não por quê? Porque quando a pessoa te dá o porquê do não, já sei como eu vou conseguir meu sim, então. Né? Então, eu gosto muito de pensar dessa maneira. Então, quando a pessoa me dá um não, eu vejo que eu, Laís, não vou conseguir alcançar o sim, eu convido uma outra pessoa que é autoridade no assunto para conseguir o sim para mim. Né? Então, isso faz parte hoje das estratégias que eu utilizo. Porque muitas vezes eu não vou ser autoridade naquele assunto. Eu vou saber sobre o assunto, mas eu não vou ser autoridade. Então, eu preciso que uma autoridade fale com outra autoridade. Então, assim, eu consigo um sim. E tem outras barreiras também que a gente vai enfrentando de acesso, outras barreiras que a gente vai enfrentando de várias outras coisas, assim. Então, eu gosto muito de... tentei, a porta tá fechada? Tá, então eu vou abrir uma outra porta. Vou conseguir abrir uma outra porta. De alguma maneira, essa pessoa vai me escutar, ela vai falar comigo, ela vai entender o que é que eu quero. De alguma outra forma, eu vou conseguir o que eu quero. Mindset de novo. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas escutam não. Não vai dar. Ali não vai dar. Mas não vai dar. Desiste, né? E desiste. Não vai dar por quê? Porque falou que não. Não por quê? Né? Se eu tenho o porquê do não, eu consigo sim. Isso é pra tudo. Se eu tenho o porquê do não, eu consigo sim. Agora, se eu tenho o falso sim, é mais difícil. É mais desafiador. Com certeza. Mas aí o falso sim é engraçado, gente, porque o falso sim, ele não se mantém. Porque o falso sim é mentira. Então, quando a pessoa está mentindo, ela não consegue contar a mesma história, ela não consegue contar a mesma história 2 vezes. Ela vai errar a história. Aí você vai falar, tá mentindo. Porque quando eu estou mentindo, não é uma verdade. Então, eu estou mentindo, não é uma verdade. Para eu lembrar, para contar isso 2 vezes depois de um certo tempo, eu vou me perder. Então, eu sei que é mentira. Tava mentindo. Porque eu vou contar essa história hoje, e quando eu for contar daqui 1 mês, como eu não vivi aquilo, não é uma verdade, eu vou me perder na mentira. Sim. Sim. Não é verdade? É verdade. Tá vendo? Cai numa saia justa, né? Aí você fala, tava mentindo, beleza. E o não, ele te move. Para pessoas inquietas, assim, do que conhecem o seu mindset, o não, ele move. Ele fala, não, por que o não? Aí você vai insistir no porquê, né? Você vai insistir no porquê, aí você vai entendendo, né, como que a pessoa pensa, as crenças, o que tem ali por trás, até você conseguir o sim. Você fala, pronto, conseguiu sim. O sim é para os insistentes, né? É para os que não desistem, para Sim, tudo na mas vida. o que você usa a seu favor?
A sua comunicação, a sua persuasão? Você tem essa habilidade desenvolvida? Você aprendeu a desenvolver? A comunicação é algo minha, né? Eu nasci com isso, é um ponto forte meu, mas que eu só tive consciência que era um ponto meu depois de trabalhar muito, terapia, coaching, cursos. Então, eu tenho a comunicação ao meu favor. Vou passar a usar mais, né? Eu tenho essa questão também de a pessoa conversa comigo 5 minutos, depois de 5 minutos eu já sei mais a vida da pessoa do que ela. E a pessoa fala, nossa, parece que eu já te conheço há tanto tempo. Né? Então, isso também é meu. Sim. De ir aprofundando, e perguntando. De uma maneira muito natural, sem ser Sim. invasiva, né? Sim. Então, por que eu falo? Autoconhecimento, né, é a chave de tudo. Porque se você simplesmente faz o exercício de colocar no papel no que eu sou bom. Então eu sou boa em comunicação, eu sou boa em relacionamento, eu sou boa em vários pilares. E o que eu preciso, né? O que eu preciso melhorar? Então eu preciso melhorar, por exemplo, conhecimento técnico, leitura de estudo científico, preciso ser autoridade nesse assunto. E assim você vai. É um simples exercício. Mas já pega o que você tem de bom Investe. e põe no jogo. E já põe no jogo. E todo mundo tem. É isso que eu tento mostrar para as pessoas. Elas têm, só que elas não descobrem isso cedo. Elas às vezes demoram. Eu demorei para virar minha chave também. Falar, isso tá aqui. Isso eu vou para frente. Então, assim, a gente demora para ter esse autoconhecimento, né? Às vezes. Infelizmente, a gente demora para ter esse autoconhecimento. Eu acredito que as futuras gerações talvez não, né? Acredito muito, né? Quero muito acreditar que vai ser assim. Mas, infelizmente, a nossa geração demora. A gente vai começar a entender quem é a gente hoje em dia, né? Nossa geração com 28 anos, eu tô com 34. Então, lá com 28 já começa a ter algum incômodo, algumas coisas na vida começam a acontecer, que aí vai forçar você a trabalhar autoconhecimento. A falar, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou boa, o que eu não sou boa, o que eu quero, o que eu realmente quero. Porque uma coisa é o que a gente quer, uma coisa é o que os outros querem que a gente faça. Né? Então, muitas vezes nós decidimos seguir caminhos que os outros querem pra gente, não que a gente quer. Né? Porque, por exemplo, quando eu decidi pedir as contas de 7 anos de uma empresa que eu adorava trabalhar, o dono da empresa, que é o seu Renato Spalletti, uma pessoa maravilhosa, inspirador. Então, assim, tava muito bem lá, muito bem, obrigado. Vou falar assim, com toda certeza, eu fui a melhor representante que eles tiveram, a melhor. Tanto quando eu pedi as contas, do dono da empresa, que é o seu Renato, veio me procurar. Por que você está saindo? Né? Então, você realmente falar, não, isso aqui não dá mais, eu vou sair. Então, muita gente foi contra. Você é louca. Você não vai conseguir. O mercado que você quer é um mercado de peixe grande. E você escutando isso de pessoas que você admira, que você tem referência, então eu falo muito para os líderes que estão escutando esse podcast, por favor. Quando você é referência num assunto, né, você é um líder grande e tem pessoas abaixo de você que te admira, preste muita atenção quando você for dar um feedback. Porque eu escutei de pessoas, meus líderes na época, você é louca. Não vai dar certo, não faça isso. Eu sei que a gente não quer perder gente boa, mas essas palavras, às vezes, podem ter um peso muito grande, muito grande. E passou o quê? 1 ano e meio eu consegui. Por quê? Porque eu queria. Então, se a gente vai pela vontade dos outros, a gente paralisa. A gente precisa ir pela nossa vontade. Por mais louco que pareça, vá pela sua vontade, vá pelo seu coração. Porque esse é o caminho. O caminho não é o caminho do outro, é o caminho que você quer. É aquela coisa do foco, né, Laís? Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Mas para conseguir, você precisa ter, né, uma bagagem, você precisa conhecer as pessoas, né, saber compartilhar, treinamento também que você precisa fazer, se autoconhecer, isso que é importantíssimo. Então, com relação ao autoconhecimento, você havia comentado que você fez alguns cursos, na verdade, de coaching e tal. Algo relacionado ao coaching. Você gosta, né? Você gosta. Então, para quem está nos assistindo, você daria alguma dica, né? Falaria alguns insights também para essas pessoas que querem, né, migrar ou onde estão hoje, querem se desenvolver ainda mais como profissional? E o que você acha que o mercado tem buscado hoje nos profissionais? Vamos lá. Como que o coaching entrou na minha vida, né? Como que o autoconhecimento entrou na minha vida? Nesse ano que eu decidi, né, sair dessa empresa, né, da Apps que eu trabalhava e tantas pessoas disseram que eu era maluca, né, de estar fazendo aquilo,
Então, de tanta gente falar que eu era maluca, eu comecei a acreditar que eu era maluca. E que eu tinha tomado uma decisão errada. Putz, fiz merda. E aí, consequentemente, fui parar em terapia e depois em coaching. Então, gente, primeira dica, não espere acontecer nada estranho na sua vida, né? Você ter um baque para começar a se autoconhecer. Já começa agora. Ah, tá tudo bem, maravilhoso na minha vida. Começa. Já começa. E de trabalhar esses pontos, né, no coach, no autoconhecimento, depois, eu falei, nossa, eu gosto muito desse caminho. É um caminho que me fortalece mais ainda. Porque eu era representante sênior. Quando eu decidi ir para consultora técnica, eu não saí de representante sênior e fui para consultora técnica. Eu fui para um outro laboratório para representante pleno, ganhar metade do que eu ganhava, mas porque nesse laboratório iria me dar conhecimento para eu chegar como consultora técnica de oncologia. Então, o caminho, muitas vezes, ele não é linear, ele não é um caminho de ascensão. É um caminho que você vai cair, mas vai levantar. Né? Então, eu precisei... E aí, pensa, eu já estava indo para um cargo menor. Ganhar menos. Com um monte de gente falando que não ia dar certo. Pensa no baque. Era eu acreditando em mim. E aí eu precisei de ajuda externa. Ajuda externa de quem? De profissionais bons. E aí foi onde eu fui parar em coaching. E que eu realmente gosto muito desse assunto. Então, pessoal, não esperem que um baque aconteça. Já vai atrás agora. Quanto mais você se autoconhecer, mais vantagem você tem absolutamente na frente de todo mundo. Porque é sobre conhecer você, saber o seu poder pessoal e no que você é bom. Assim você ganha. Porque existe uma coisa também muito importante, que é o que eu falo para muitas amigas minhas, para muitas pessoas que vêm me procurar. Só você consegue fazer determinadas coisas do seu jeito. Então, só vocês vão conseguir fazer esse podcast aqui do jeito de vocês. Ninguém vai conseguir fazer igual a vocês. Por quê? Porque tem vocês aqui. Então, acima de tudo, saibam quem vocês são. Porque é assim que a coisa realmente cresce. Fazendo as coisas do seu jeito. Não do jeito de fórmulas de ninguém. Com o seu jeito. Muito bom. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala, né, de mapeamento estratégico, né? Então, assim, eu queria saber se você trabalha com isso no seu dia a dia, com mapeamento estratégico, e quais ferramentas você utiliza para isso. Porque não é uma linguagem que a gente usa muito dentro da nossa profissão, mas como o Alan vem também dessa coisa da inovação, ele falou, eu acho que cabe falar com a Laís sobre isso para as pessoas também entenderem. Né? Como que você mapeia uma estratégia e também tem ferramentas para isso? Bom, vou dar um exemplo de como eu faço mapeamento de uma estratégia. Então, vamos pegar determinada instituição. Né? Então, eu preciso trabalhar, né, conhecimento sobre uma determinada droga ou uma linha de produtos em uma instituição. Qual que é o mapeamento que eu faço? Quem são as pessoas que trabalham com esse tipo de medicamento? Né? Quem são os stakeholders? Então, quem é o farmacêutico? Stakeholders. Né? Stakeholders, esse é um nome que está muito em alta, assim, né? A gente sempre acaba falando muito esse nome. Que são as pessoas realmente envolvidas no negócio. Então, quem é o farmacêutico? Quem são os médicos? Quem são os enfermeiros? Né? Quantas pessoas tem nessa equipe? E, atualmente, qual que é o conhecimento dessas pessoas sobre o que eu gostaria de falar? Às vezes é alguma coisa nova, às vezes é uma droga nova que estão inventando, que estão trazendo, uma coisa completamente nova, ninguém sabe direito ainda, né? Então, eu costumo fazer um mapeamento de quem são as pessoas, qual é o conhecimento que elas têm daquilo, né? Faço um nivelamento, não sabe nada, sabe alguma coisa, e a partir dali eu consigo caminhar em conhecimento com essas pessoas, fazer eventos, proporcionar encontros, para que elas também se aprofundem no conhecimento daquilo. Aí, automaticamente, quem tem conhecimento tem poder. E se você sabe como alguma coisa funciona, você tem mais autonomia e segurança para poder fazer o negócio girar. E é muito bom porque essa estratégia, ela gera networking também, né? Que é uma coisa muito necessária nessa área também. Gente, networking. Por toda a minha estratégia que eu contei para vocês, né, por todo o meu histórico profissional, vocês veem que a todo momento eu fiz networking. Então, lá quando eu era estagiária, networking. Decidi mudar para ser representante, networking. Decidi sair de representante para tentar ser consultora.
networking. Então, o networking, ele abre muitas portas, né? E o que eu tenho lido bastante, estudado atualmente não faça networking só por interesse. Faça feio. networking para você realmente ter amigos ali, né? Para você ter pessoas Inspirações. Sim, para você realmente fazer amigos ali, aprofundar, né? É aquela informação, né, Laís? A gente não precisa saber de tudo, né? Mas saber pelo menos aonde buscar a informação. Então, a gente tem parceiros e amigos que sabem, por exemplo, um sabe de tecnologia, o outro sabe de negócios, a outra sabe de ensino, né? E assim, efetivamente, nós vamos formar um grupo, né? E esse grupo vai conseguir, né, contribuir, entendeu? Principalmente para a jornada do paciente, né? Que é o nosso foco aqui. E é o que a gente leva, né? Até que, assim, quando a gente sai de uma empresa, há 5 anos atrás eu trabalhei em tal empresa, o que ficou dali? Os relacionamentos, né? Com certeza. Então, é o que a gente leva para a vida, é o que a gente constrói e são coisas que ficam na nossa história, né? Pessoas. Isso é o mais importante em qualquer lugar que você estiver permeando, né? Sim, sim. E, assim, sabe o que eu queria te perguntar? Cursos, dicas, leituras na sua área de marketing, na sua área de consultoria e negócios, assim, pra gente que tá ali muito naquele meio da oncologia, a gente precisa ampliar esses horizontes. Lógico que tem coisas que são até mais fortes do que curso. Outra coisa também que eu queria pontuar é que às vezes a gente fica achando que para eu conseguir algo eu tenho que fazer um curso. E nem sempre é a estratégia, né? Sim, nem sempre sim. é a melhor estratégia. E aí eu queria ouvir de você. O que a gente tem que prestar atenção, né, quando a gente vai fazer um curso? Quem está vendendo esse curso já passou pelo caminho que você está e já alcançou o caminho que você quer chegar? Porque uma coisa é você pegar uma pessoa que está dando um curso que nunca foi um representante, que nunca foi um consultor. E aí? Né? Então, procurem pessoas ou cursos de pessoas que já trilharam o mesmo caminho que você quer trilhar, né? Tem um livro que fala assim, né? Por que que o mestre é mestre? O mestre, ele é mestre porque ele já percorreu o caminho várias vezes. Então, ele sabe exatamente os problemas que você vai enfrentar. E ele sabe como te orientar. Faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele já percorreu o caminho. Então, se você faz um curso com uma pessoa que nunca trilhou o caminho, você vai ter um conhecimento teórico, mas você não vai ter um conhecimento verdadeiro. Então, assim, uma dica: procurem pessoas, façam networking, procurem ajuda de pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Escute como essas pessoas conseguiram chegar lá, porque isso colabora muito. E a partir daí você vai começando a desenvolver a sua estratégia de como você vai chegar lá, baseado em como as pessoas conseguiram e como você vai conseguir aquilo. Cursos, né? Se forem cursos para ensinar leitura de estudo científico, ensinar quem são os stakeholders, essas coisas vocês que são farmacêuticos, vocês já sabem. Tá? É legal falar que fez um curso? É legal, porque demonstrou um certo interesse. É só esse o caminho? Não. Tem outros caminhos. Principalmente, escolham mentores que já chegaram lá. Para mim, essa é a melhor fórmula de tudo. Por exemplo, como é que eu vou... Por exemplo, vocês estão já fazendo podcast. Então, vocês já sabem fazer isso. Se eu quiser aprender a fazer isso, obviamente, eu vou aprender com quem já fez. É um exemplo. Porque essa pessoa vai te falar os desafios, os acertos, né? Isso. Agora você fala, putz, né? É muito natural. A gente fala, vou fazer um curso. A gente não pesquisa quem é que está dando esse curso. Aí a pessoa coloca lá, porque o curso é ministrado por tal pessoa que trabalhou há 20 anos na indústria farmacêutica. Em que cargo? Em que posição? Será que eles realmente sabem a realidade do que ele está vendendo? Então, tentem se atentar a isso. Eu acho que é algo muito importante para que vocês não percam dinheiro e nem tempo. Né? Com certeza. E não deixa de ser um investimento, né, Laís? E você deixou muito claro também nas suas falas que o relacionamento também é importante. E se a gente almeja estar em um patamar que é aquele que você subiu, você começou a buscar estar com pessoas que sabiam o que era aquilo, o que vivenciaram. Então, assim,
diga com quem tu andas e direi quem tu és, né? Sim. Então, assim, se você quer se tornar alguma outra função ou estar numa outra realidade, tente encontrar pessoas dessa nova realidade para se relacionar, né? Com certeza, esse é um ponto muito, muito importante. E eu percebi assim, né? Porque quando eu decidi migrar para ser consultora técnica, aí vi um pessoal falar, muito difícil. Pessoas que já estavam na área, tá? Muito difícil. Fica onde você tá. Muito, muito nichado, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, essa pessoa, você já conseguia, óbvio, assim, ver hoje com o conhecimento que eu tenho, tá? Na época, não. Na época, eu ficava triste, né? Mas hoje, com a consciência que eu tenho, com a Laís que eu sou, então, eu já via que essa pessoa, muito provavelmente, ela foi colocada ali naquele cargo. Ela não conquistou aquilo. Porque existe isso no mundo corporativo, né? Muito. Você é colocado lá, fica lá. Então, essa pessoa vai falar que é muito difícil. A pessoa que conquistou aquilo, que batalhou, que conseguiu... Vai falar que você vai falar, consegue. não, consegue. É assim, 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 assim. Ah, mas eu parei aqui. Eu não consigo passar daqui. E agora? Agora você faz isso, 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 isso. Porque ela já fez o caminho. Sim. Mas o networking, ele é muito importante. Mas preste atenção em quem você vai escutar. A pessoa começou a falar que é difícil. Ixi, fala, ó, muito obrigada... tá, pela sua atenção e tal, deixa eu procurar outras pessoas. E tem um monte de gente aí para ajudar. Tem muita gente para ajudar. Com certeza. E com relação a estratégias, né? A gente comentou bastante aqui. Tem alguma estratégia para quem está se formando, para quem é recém-formado, para entrar na área, assim? Alguma coisa que ele deva fazer como passo a passo, assim? Sabe por que a gente queria te perguntar isso? Eu coloquei uma época da minha vida na cabeça que sem inglês eu não entrava na indústria farmacêutica. Acho que até Exato. hoje todo mundo fala isso. Você comenta bastante sobre isso aí. Mas eu não tenho inglês, mas eu não tenho inglês. Só que assim, a gente percebe que algumas pessoas que estão na indústria enfrentaram essa barreira mesmo assim. E às vezes, quem não está na área coloca umas barreiras que não existem. Sim. E aí a gente queria entender de você. Quais as estratégias de quem está de fora desse mundo? Tem que colocar estratégias pessoais mesmo, né? Eu tenho que elaborar que estratégias você diria para essa pessoa, assim? Eu acho que bolar? a melhor maneira de eu responder isso seria me colocar na situação. Então, se hoje eu tô começando a minha carreira, tô na faculdade ainda, eu gostaria, se eu estivesse fora da indústria, o que eu faria para entrar na indústria? Né? Acho que a gente consegue responder melhor assim. O que eu faria para entrar na indústria? Primeiro, hoje em dia, a gente tem ferramentas poderosíssimas, né? Redes sociais. A gente tem o LinkedIn aí a nosso favor, onde as vagas são postadas. Então, o que eu faria, tá? Ficaria de olho em todas as vagas, né? Que começassem a aparecer. Tentaria ver na minha rede quem trabalha nessas empresas, conversaria com as pessoas pelo LinkedIn. Eu recebo muita mensagem de muita gente pedindo ajuda no LinkedIn. E eu ajudo todo mundo. Então, eu conversaria com as pessoas que já trabalham ou que trabalharam lá e que podem me dar indicação de outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa já trabalhou, não trabalha mais. Ah, eu trabalhei lá, mas eu conheço tal pessoa. Procura tal pessoa? Procuro. Você fala que eu vou procurar tal pessoa? Você me ajuda? Você faz a ponte? Faço. E vou procurar tal pessoa. Tá? Olha, eu até lembrei de uma história agora de uma pessoa que eu ajudei a entrar na indústria farmacêutica que não era da indústria farmacêutica. E ela fez um caminho muito parecido. Então, ela procurou na rede dela quem trabalhava nas empresas, ela encontrou uma pessoa que na época era uma amiga minha, ela pediu para ir tomar um café com essa minha amiga tomou um café com ela, explicou, e ela falou para essa minha amiga, será que um dia eu posso, né, trabalhar com você para ver como que é? Foi trabalhar com a minha amiga ajudou ela. Depois, num outro momento, minha amiga falou, Laís, você que é muito bem relacionada e tal, tem essa pessoa, vamos ajudar? Vamos ajudar. Surgiu uma vaga, uma outra amiga minha, que era gerente no outro laboratório, tô precisando de uma pessoa nesse perfil, sem experiência, tal. Falei, eu tenho a pessoa. A partir do momento que você fala para o máximo de pessoas que você quer entrar nessa área, que você demonstra um interesse, a pessoa vai lembrar de você. É o famoso que não é visto, não é lembrado, né? Então, a pessoa vai lembrar de você. Então, faça o networking com as ferramentas que tem, que é LinkedIn, pode fazer um call, pode fazer alguma coisa, vamos tomar um café, me explica melhor, me ajuda, né? Realmente me ajuda, porque eu tenho interesse. E quando a gente vê uma pessoa com interesse, você sabe que vai dar certo. Porque muitas vezes, o que faz o negócio dar certo é a força de vontade da pessoa. Ela pode ter conhecimento zero. Gente, eu tinha conhecimento zero, mas eu tinha muita força de vontade, é por isso que dá certo.
A força de vontade. Sim, então eu faria exatamente dessa maneira. Sim. Até para entender também, Laís, a cultura da empresa, né? Muitas vezes a pessoa está fora, a pessoa não sabe como que aquela empresa, né, é na realidade, né? Como que ela trabalha com relação ao plano de carreira, né? Que é algo que as pessoas buscam muito hoje, né? E ter esse crescimento, né? E além disso, né? É uma troca de experiências ali. Eu acho que você conversar na rede, assim, se conectar a outros, né, stakeholders, né, que foi o que você comentou, né, outros players, é muito mais vantajoso. A rede hoje está a nosso favor, né? A rede está ao nosso favor, né? E o Alan falou uma coisa que também vale a pena eu falar aqui, né? Quando a pessoa, né, você vai para uma entrevista, a pessoa consegue uma entrevista, vai para uma entrevista. Gente, por favor, estude sobre a empresa. Você está indo para fazer uma entrevista no laboratório. Estude sobre esse laboratório, sobre essa farmacêutica, da onde que ela veio, quais são as linhas que ela trabalha, né? Qual que é a linha ouro dela. Quais são os estudos que ela fala. Porque você já vai preparado. Isso te coloca à frente de muita gente. Eu acho que isso te coloca em primeiro lugar de escolha para uma próxima fase, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam na primeira fase, não sabem da onde que esse laboratório é, quais as linhas que ele trabalha, qual que é o produto ouro, o medicamento ouro, não sabe nada. Então, vá preparado. Ó, eu sei que a empresa vem de tal país, né? Ela teve ascensão por causa de tal linha, hoje a linha ouro da empresa é essa, os estudos são esses. Então, já sabe. É uma pessoa que o quê? Demonstrou informada interesse. também. Tá informada. Então, é uma parece básico isso que eu tô falando pra vocês. Mas é muito importante. Mas as pessoas não fazem, tá? Então, uma dica aí. Tá bom. Na verdade, a gente... É muito gostoso o podcast, porque assim, a gente vai conversando, é uma aula, né? A gente aprende muito. Acho que a nossa intenção realmente é levar informação para as pessoas, mas quem acaba aprendendo muito sou eu e você, né? Nesse tudo. Muito, Bastante, com certeza, né? bastante. Mas a gente queria, assim, que você aproveitasse agora esse momento final para dar uma mensagem. Lógico que tudo que você falou já foi muito de estímulo e inspiração para as pessoas, mas assim, para aquela pessoa que olha para você como uma inspiração e como uma referência nesse assunto de consultor técnico em oncologia, que é a área que a gente atua, qual mensagem você deixaria para resumir tudo que você falou? Se a pessoa não assistiu o podcast inteiro, assistiu o final, vai ter uma mensagem lá da Laís. Olha, tem uma frase que ela é antiguíssima, de um filósofo antiguíssimo também, tá? Eu vou falar a frase e depois eu vou discorrê-la, tá? Então conheça-te a ti mesmo e assim conhecerás o universo e os deuses. Gente, acima de tudo, saiba quem é você. Saiba realmente o que você quer, né? O que combina com você, qual caminho você vai seguir. Porque assim você economiza muito tempo, você não fica perdido por aí. Então, invista saber quem é você. Porque quando você sabe quem é você, você vai colocar no seu trabalho a sua personalidade, o seu poder pessoal. E as coisas vão dar muito certo, muito rápido. Não é difícil entrar na indústria farmacêutica. Se tem um acordo que a gente pode fazer aqui no final desse podcast, é tirar a palavra difícil do nosso vocabulário. É desafiador, mas é completamente possível. Insista, persista, porque vai dar certo. Eu consegui, qualquer pessoa consegue. Se ninguém tivesse conseguido e você tiver muita força de vontade, você também pode conseguir. Mas é um caminho que muitas pessoas fizeram. Não existe essa dificuldade toda que falam. Faça tudo que a gente falou aqui, fortaleça o networking, saiba da empresa, saiba quem você é, porque é possível, não desistam. Pode me procurar no LinkedIn, eu vou ajudar, a gente pode criar uma rede de pessoas que estão tentando se fortalecer para poder conseguir alcançar esse objetivo também. Não desista, porque é possível. Silencie a plateia negativa. Fique perto das pessoas positivas que vão falar que é possível, porque é possível. Muito bom. Obrigada, Laís. Olha, a gente sabia que você ia vir para deixar uma mensagem de positividade. Para a gente é muito importante ouvir uma história como a sua, para inspirar pessoas como nós, profissionais mesmo. Muito obrigado pelos ensinamentos. Eu acho que foram muitas mensagens positivas, né? Eu e a Ellie, a gente está caminhando com esse projeto, mas tendo hoje você como, né, disseminando essa informação, mostrando que não é difícil, gente. Olha só, hein? Não é. A palavra difícil do focar sempre, né? E
isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi um prazer te conhecer, né? Eu conheci por meio da Ellen, mas... Muito leve. Mas assim, foi muito leve, foram assuntos muito dinâmicos e muito obrigado novamente. Fica o convite para as próximas, tá bom? Eba, as próximas a gente vem falar de liderança, Tá. porque eu já vou estar num outro patamar. Isso, sim, senhora. Então tá bom, gente. Muito obrigada. viu? Obrigada, gente. Obrigado.